Minhas amigas, meus amigos, muito boa noite. Que as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus possam ser por nós percebidas, porque elas são incessantes. É uma grande satisfação voltar a esta casa, a Casa de Oração Bezerra de Menezes, onde sempre sou muito bem acolhido, todas as vezes que aqui venho, desde o ano de 1996, quando entrei aqui pela primeira vez, numa atividade da Juventude Espírita Bezerra de Menezes. Na época eu fazia parte da Juventude Espírita Paulo e Estevão, que é a juventude da minha casa mater, ali na Maralina, e sempre fui muito bem recebido, e hoje, novamente, com toda a hospitalidade, todo o carinho, e agradeço essa recepção. Na noite de hoje, nós temos a oportunidade ímpar de discutirmos um assunto que nos toca a todos, porque é um assunto que vai, sem dúvida alguma, trazer para nós reverberações, ressonâncias na acústica da nossa alma. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Esse é o tema da nossa conversa da noite de hoje. E para mim é interessante sempre desenvolver esse tipo de temática, porque eu percebo em mim a necessidade de desenvolver lentamente, gradativamente, mas no meu ritmo, essa bem-aventurança que reconheço ainda distante, ainda não vivencio essa bem-aventurança. Mas só para dar uma contextualizada nessa fala de Jesus, porque essa é uma das falas de Jesus, nós estamos aqui trazendo justamente o início do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Mateus, o publicano que Jesus convida, ou seja, o coletor de impostos, que Jesus convida para contar entre os 12 apóstolos, entre os 12 emissários da sua mensagem. Mateus, que era o mais intelectual dos apóstolos, ele que tinha o maior domínio ali entre aqueles da escrita, ele que tinha um desenvolvimento intelectual ímpar em relação a todos os outros. Pois bem, Mateus, que detalha no seu Evangelho, na sua Boa Nova, no seu texto, essa fala de Jesus de maneira muito especial, porque como Mateus escreve, a gente não encontra em nenhum outro Evangelho. Vamos ver em Lucas, que na verdade era um dos discípulos de Paulo de Tarso, que vai entrevistar Pedro e escreve seu Evangelho sem ter conhecido Jesus pessoalmente, e ali ele coloca em um determinado momento uma passagem que se assemelha em muito ao início do capítulo 5 de Mateus. Ele vai falar das bem-aventuranças também, mas na verdade ele fala mais dos ais. Ai dos ricos, ai dos que... E aí lá vai uma lista de ais, enquanto que em Mateus não. Mateus ele vai primeiro falar da bem-aventurança. O Sermão da Montanha, que é esse texto que a gente analisa hoje, é um texto ímpar. Diversos literatos vão localizar esse Sermão da Montanha como sendo a essência da religião humana. Vários teólogos chegam a afirmar categoricamente que nós podemos pegar toda a essência de que toda a religião fala, estando ali representada, como sendo a religião perene. Porque existem esforços desde metade do século XX para cá de tentar compreender se haveria uma filosofia perene, ou seja, uma filosofia, uma sabedoria, um conhecimento que fosse compartilhado por todas as abordagens filosóficas, por todos os pensamentos, sendo que muitas vezes a gente vai ver que nesses pensamentos existe um esforço de diferenciação. O meu jeito de pensar é melhor do que o do outro.
que a filosofia perene vai dizer, não, calma, em vez de focar no que é diferente, no que é supostamente melhor, vamos tentar encontrar o que é igual, em que eu concordo com o outro. E aí cria-se a filosofia perene, que é uma tentativa de condensação de um saber que não há discordância, um saber que todos concordam. Esse é o esforço da filosofia perene. Então, trazendo esse esforço para a religião, esses teólogos vão dizer que a religião perene, a religiosidade perene, está encontrada no seu âmago, no seu sumo, no Sermão da Montanha. Geralmente, quando a gente fala do Sermão da Montanha, a gente pensa nas bem-aventuranças, mas o Sermão da Montanha são 3 capítulos do Evangelho de Mateus: o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. De um texto, e é bom lembrar, Mateus se esforça para escrever para os hebreus. Ele escrevia para os judeus, para os irmãos de raça, para mostrar para eles que Jesus era o Messias prometido pelas profecias. A gente não encontra essa característica do texto do Evangelho senão em Mateus, a gente só encontra nele. Os outros a gente vê que são escritos para outros. Por exemplo, Lucas, que era de Antioquia, ou Antioquia, como preferem alguns, ele se propunha a escrever para os gregos. É um texto mais intelectual, Lucas era médico, é um texto mais bem trabalhado em termos da língua grega, porque os textos são todos escritos em grego, mas é um texto para pessoas que não eram da raça judaica, não eram hebreus. Mateus não, ele escreve para hebreus, para mostrar, ó, esse cara aqui que a gente está falando, se chama Jesus de Nazaré, ele é o Cristo, ou seja, ele é o ungido, ele é o prometido de Deus, é ele quem estamos esperando como Messias. Ele faz esse esforço, então ele condensa ali, pela primeira vez, o ensino de Jesus. O Sermão da Montanha é o que os teólogos chamam de logos do Cristo, ou seja, é a teoria doutrinal mais profunda de Jesus. É o momento em que Jesus não se utiliza de alegorias, de parábolas, de contos. Ele fala diretamente, ele expressa de maneira clara, sem qualquer tipo de tentativa didática, pedagógica, de mostrar outras comparações, outras analogias. Não, ele vai lá e diz, ele já começa dizendo: bem-aventurados os simples, ou como alguns traduzem, né, os pobres de espírito, ou como eu prefiro, os pobres em espírito. E aí ele vai falando e trazendo as compensações, porque deles é o reino dos céus. E aí ele continua, na segunda bem-aventurança ele diz: bem-aventurados os que sofrem, ou os aflitos, porque serão consolados. Sempre uma bem-aventurança e uma compensação, né? Ou seja, bem-aventurado quer dizer felizes. E a terceira bem-aventurança é a que a gente se debruça de maneira mais clara hoje, que é o bem-aventurados os mansos. Algumas traduções colocam os brandos. Danilo, que é curioso, foi lá no texto que Kardec usou, no L'Évangile selon l'Espiritisme, que é o texto francês, para ver qual foi a tradução que Kardec pegou. E lá no francês ele coloca que são bem-aventurados os de et pacifique, ou seja, os doces. A palavra de aí, no caso, vai ter uma tradução como sendo, na verdade, gentil. Gentil, doce aí como sendo gentil, alguém gentil. Olha aí, hein? Jesus está fazendo uma apologia à gentileza. Bem-aventurados os gentis, os doces, os mansos e brandos, porque também a tradução, se a gente colocar
um tradutor como, por exemplo, do Google, colocar lá a palavra manso e aí pedir para traduzir para o francês, vai aparecer de, que é justamente o do, né, no caso aí, que é o doce do francês. Aí é interessante porque a gente começa a já ter um vislumbre, é uma questão com relação à doçura, à brandura, à cordura. O que é cordura? É essa educação no trato, é esse jeito suave de lidar com o outro. Quanto falhamos ainda com isso, né? Ainda mais em situações como as que a gente vive hoje em dia. Por exemplo, trânsito de Salvador, instrumento de depuração evolutiva, porque a gente vê em diversos momentos ali dificuldades terríveis em que a nossa paciência é testada. E aí a gente vai perceber que ali é o momento em que a gente mais precisa aprender a respirar, voltar a si. Tem até uma anedota que é interessante, né? Que eu aprendi isso na faculdade, que no caso eu sou psicólogo, e aí durante a graduação minha professora de supervisão de estágio, já vão 22 anos nessa situação, a professora vai contar, olha, aconteceu uma vez, ela falou como se fosse ela, mas depois ela falou que era só uma anedota, né? Aconteceu uma vez de eu estar apressada para chegar no consultório, ir correndo, cortando gente, não sei o que, aí veio o cara, me fechou, eu abri o vidro e coloquei ele no lugar dele. Aí corri, cheguei no consultório rápido, quando eu corro para a porta, arrumo o consultório, ligo o ar-condicionado, sento para esperar o paciente novo que estava para chegar, era o cara que eu tinha xingado. Já pensou a situação? Já pensou que situação? Pois bem, é óbvio que é uma anedota, isso não aconteceu realmente com ela, mas possivelmente já tem acontecido com alguém, com certeza, né? Então por isso a gente vai lentamente se questionando, poxa, e comigo? E o curioso, Kardec pega nesse capítulo 9, que estamos aqui falando sobre o capítulo de número 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 9 se chama Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Kardec juntou duas bem-aventuranças, porque a gente está falando aí do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 4 em algumas traduções, na católica, por exemplo, e na tradução evangélica, versículo 5. Tem diferença, tá? As traduções. Por exemplo, na Bíblia católica tem 73 livros, na Bíblia evangélica tem 66. Existe uma diferença. E a divisão dos versículos é um pouco diferente. No capítulo 5, em especial, esse que a gente está falando, trazendo aí para a tradução evangélica, estamos falando do capítulo 5, versículo 5. Colocando mais 4 versículos, chegando no 9, a gente vai chegar na 7ª bem-aventurança, que é bem-aventurados os pacíficos, ou em uma tradução que eu gosto bastante, que é a tradução de Carlos Juliano Torres Pastorino. Todo mundo aqui já viu um livrinho famoso dele, que a gente abre aleatoriamente, chamado Minutos de Sabedoria. Pois bem, ele, autor de Minutos de Sabedoria, tem uma tradução dos Evangelhos, uma obra de 8 volumes, uma obra esplêndida chamada Sabedoria do Evangelho. Ele, estudioso que era, porque havia sido padre, deixou de ser padre e tornou-se espírita, e aí ele vai se debruçar sobre o texto em grego e a Vulgata também em latim, para poder traduzir da origem lá. E aí na tradução ele coloca bem-aventurados os pacificadores. Mas recentemente, Haroldo Dutra Dias, famoso no movimento espírita, também traduziu o texto dos evangelhos, e na tradução dele também ele coloca bem-aventurados os pacificadores.
não é pacífico. Não é só ser pacífico. É preciso pacificar. É preciso mais do que ser pacífico, pacificar. Olha aí, hein? Não é uma coisa passiva, é uma coisa ativa. É uma movimentação deliberada. Então, ser pacificador é trazer a paz, espargir a paz com a nossa presença. Então, Kardec pega as duas bem-aventuranças e condensa em um título apenas e destrincha isso. No capítulo 9 do Evangelho, que é um capítulo curto, é um capítulo relativamente curto, ele vai destrinchar 3 falas dos Evangelhos com relação a essa questão dessas bem-aventuranças, explicar, e como a doutrina espírita, no seu aspecto religioso, é também uma revelação dos espíritos, ou seja, uma religião trazida pelos espíritos, ele pega as instruções dos espíritos, como é sempre feito no livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? A primeira parte ele destrincha, depois ele traz as instruções que os espíritos deram a respeito daquilo. E aí ele vai trazer textos interessantíssimos, como por exemplo o texto de Lázaro sobre a obediência e a resignação, onde ele vai explicar que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. E vai destrinchando aquilo de maneira limpa. Aí Lázaro termina seu texto, vem o texto A Paciência, assinada por um espírito amigo, que mais recentemente nós ficamos sabendo que se trata na verdade de um texto de Joana de Ângeles. Ela assinava no Evangelho segundo o Espiritismo como um espírito amigo, ou seja, todas as vezes que a gente vir na leitura do Evangelho do lá, está lá escrito, um espírito amigo é Joana de Ângeles. E esse texto, A Paciência, é espetacular, quando ela vai falar das alfinetadas que a gente leva na vida ao longo do nosso dia a dia. E aí a gente se vê, né? Bateu o teu, leva para casa que é seu. A gente reverbera aquilo em nós, aquilo toca, que a gente começa a perceber as tantas alfinetadas e como a gente reage. Joana é maravilhosa, tem um texto dela no livro Dias Gloriosos que ela vai destrinchar, dizendo que a gente tem a mania de reagir, quando na verdade o convite trazido por Jesus é que a gente aprenda a agir. Em vez de reagir, agir. Tem uma história fabulosa de Dona Maria Modesto Cravo, famosa do movimento espírita mineiro, ela que era de Uberaba, mas foi morar em Belo Horizonte, da alta sociedade, se viu numa circunstância de difícil resolução, um problema de saúde grave, e não tendo absolutamente nenhum tipo de sucesso nos tratamentos médicos, resolve buscar um tratamento espiritual numa casa espírita. Ela que vinha de uma religião tradicional e que foi muito mal vista porque buscou a doutrina espírita. Resolvendo sua demanda, percebendo que se tratava de mediunidade, porque ela era uma médium, ela se debruça sobre o estudo da doutrina e passa a ser uma assídua frequentadora, muito importante no movimento espírita mineiro. O que acontece? Passa a ser mal vista pelas amigas, passa a ser malquista, porque ainda hoje ainda tem um pouquinho, mas na época tinha muito preconceito com relação ao espiritismo, e aí com isso ela passa a ser colocada de lado, jogada em ostracismo, jogada na sarjeta, e aí ela, de certo modo, se vê só, porque ela não tinha mais amizades. Eis que acontece de uma vizinha, que era grande amiga dela, lhe dá de presente no dia do seu aniversário. Ela abre aquele presente e vê um lindíssimo vaso de porcelana inglesa, espetacular, lindo. Aí ela toma um susto quando ela abre o vaso. Dentro havia nada mais, nada menos do que dejeto humano. Ela fica angustiada com aquilo, mas daí a poucos dias é aniversário da vizinha que deu aquele presente. Ela oferece um buquê de rosas chilenas, aveludadas, bem abertas, lindas, com um recadinho:
Obrigado pelo presente que você me deu. Com ele pude adubar a minha roseira. Eis aqui o resultado. E aí, com isso, obviamente, a amiga foi muito profundamente tocada por aquele comportamento e veio lhe pedir perdão aos prantos. Terminou, como diz a história, se tornando espírita. Então, com isso, a gente aprende a diferença entre agir e reagir. Porque se fosse um Danilo ainda com dificuldades e imperfeições tão severas, colocaria PS, cada um dá o que tem de melhor no coração. Infelizmente, Danilo ainda tem essa limitação, mas ela teve hombridade de conseguir ir adiante e romper com essa visão reativa, vingativa. Pois bem, com isso, ela mostra que realmente aprendeu a mensagem de Jesus, de não reagir. A gente reage, uma pessoa pisa no calo, a gente pisa de volta, ó, trava o dente e diz: tome sangue de aratanha. Sabe Deus o que é aratanha, né? Que eu já ouvi falar que é um peixe que nada para trás, já ouvi falar que é uma aranha, já ouvi falar que era tanta coisa. Eu não sei se realmente é válida a informação. Então, a gente fala, né? Eu cresci ouvindo muito isso. E aí, esse tal desse sangue de aratanha, a gente chama o outro como um xingamento, né? Como uma espécie de xingamento. E aí, com isso, a gente não percebe ainda a necessidade de lentamente, gradativamente desenvolver a paciência. Pois bem, aí o texto A Paciência dá lugar para o texto seguinte, que vai destrinchar justamente a questão da cólera. Olha que interessante. Aí temos um texto sobre a cólera fabuloso, assinado por um espírito protetor. E depois temos um texto de Hahnemann, o criador da homeopatia, que também tem um texto lá, né, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a cólera. Aquele texto é maravilhoso, esplêndido, que ele vai mostrar que o problema da ira, da cólera, não está no temperamento orgânico, não está no organismo, não é porque o meu corpo é colérico que eu tenho raiva dos outros, não. Ele vai explicar que não é bem assim, que o corpo é um instrumento do espírito. É aquela fala, né, de Divaldo Franco, que eu acho engraçada, mas extremamente interessante para que a gente se lembre, né, que a gente diz: mas a carne é fraca. Aí ele diz: a carne é fraca quando o espírito é descarado. E é bem assim, né? A gente precisa se lembrar que a carne está a serviço do espírito. E se a gente encarna com aquela potencialidade orgânica, é porque temos ali as nossas necessidades evolutivas sendo concretizadas no nosso organismo, naquela necessidade evolutiva ali, aquele corpo em que a gente se encarnou. Pois bem, aí com isso a gente vai destrinchando esses textos e trazendo para nós e percebendo lentamente por que Kardec juntou uma coisa com a outra. Aliás, eu gosto sempre de lembrar, tá? Inclusive estava falando hoje mais cedo com uma amiga de longa data, Michele Niela, lá da Mansão do Caminho. Quando ela viu a divulgação, eu divulguei, né, que ia fazer a palestra aqui hoje. Aí ela: você precisa falar. Aí eu falei para ela: eu já sei o que você vai dizer. Precisa falar da ordem das bem-aventuranças. Ela: isso. Pois bem, não é à toa que as bem-aventuranças têm essa ordem. Jesus não dá ponto sem nó. Ele colocou na ordem exata, porque existe uma concatenação lógica. Primeiro, bem-aventurados os pobres em espírito, ou seja, os humildes. Primeiro de tudo, desenvolva a humildade. Está em primeiro lugar, não é à toa. É absolutamente imprescindível que a gente tenha simplicidade no coração, humildade. A gente às vezes se acha rico em espírito, se acha o máximo, infla o ego, enche o peito e levanta o queixo como se fosse alguém especial. Sabe com quem você está falando? Então, baixa a bola. Bem-aventurados os pobres em espírito. Simplicidade e humildade. Primeiro. Aí você alcançou isso, você vai para o próximo degrau. Bem-aventurados os aflitos. Não são todos os aflitos que são bem-aventurados.
são aqueles que desenvolveram essa simplicidade, essa humildade. Aí eles vão, sim, poder usufruir dessa bem-aventurança. Lentamente eles vão conseguir ser consolados justamente porque tem essa humildade no coração. E com essa humildade que a gente vê, né, algumas pessoas sofrem no seu orgulho, no auge do seu orgulho, e ali você não vê consolação possível naquele momento evolutivo, naquele instante de ignorância. O sofrimento ali ainda não traz em si, se não em germen, uma bem-aventurança. Então, com isso ela vai desenvolvendo a simplicidade, aprender com ela, aprender com a aflição, para chegar na que vem logo depois, que é a mansidão. Bem-aventurados os mansos, ou seja, os que são brandos, os que aprenderam sobre doçura, sobre brandura, sobre cordura, os que têm ali verdadeiramente leveza, gentileza no trato. Tem um texto maravilhoso de Emmanuel no livro chamado Livro da Esperança. O capítulo se chama Amenidade. Adoro esse capítulo porque traz justamente uma análise de Emmanuel a essa fala de Jesus. No texto, Emmanuel vai dizer que é preciso que a gente se lembre dessa mansidão no uso da palavra. Como nós escolhemos as palavras com as quais nós nos comunicamos com os outros. O silêncio, o uso do silêncio que a gente precisa aprender. Eu vejo muito na clínica isso, algumas pessoas ainda usam o silêncio como arma. Vou dar um gelo aqui. Aí dá aquele silêncio terrível, angustiante. E esse gelo, isso é uma arma. Você está vendo ali nitidamente que a pessoa está atacando o outro a partir do silêncio. Não é porque ele aprendeu a silenciar os queixumes, as lamúrias, que às vezes a gente se vicia em lamúria, né? Ó vida, ó céus, ó azar, coitadinho de mim, porque Deus faz isso comigo, ó céus. Aí fica naquela angústia da lamúria e não ajuda em nada se lamuriar. Antes do silêncio naquele momento. Então, a pessoa precisa aprender a usar as palavras e também a usufruir do silêncio necessário. Mas muito comum que a pessoa faça o contrário. Use a palavra como um dardo envenenado. Use a palavra para ferir, para magoar. Com a pretensão de que, eu sei o que é melhor para você, você devia fazer assim, assado, cozido, cru, você é muito isso, aquilo, outro. E não para se observar, para perceber que a gente está vendo um cisco no olho do outro, mas não está vendo uma trave na frente do nosso próprio olho. Então, muito frequentemente a gente não aprendeu o valor da boa comunicação. E o texto da amenidade vai trazer justamente isso, a gente aprender a ser ameno no trato. Aprender a ter leveza na comunicação, na forma como nós nos relacionamos com os outros. Muito frequentemente a gente tem visto nas redes sociais uma ode atualmente à intensidade. Eu sou intenso. Se você não aguenta com a intensa, então nem vem. Ou seja, a coisa do ser intenso, Emmanuel vai no caminho oposto. Aliás, é bom lembrar, né, que se você quer chegar à fonte, você tem que nadar contra a correnteza. Tem que nadar contra a correnteza para chegar na fonte. Então, você vai levado pelo que os outros fazem e fazendo igual a todo mundo fez, você só é mais uma estatística, é só mais um número. Se você quer chegar à fonte, tem que nadar contra a correnteza. E aí Emmanuel nada contra a correnteza dizendo, não, é preciso amenidade, é preciso tranquilidade, gentileza no trato, cordialidade. Porque muitas vezes, sob a fraqueza da franqueza, Pastorino usa essa expressão no livro Minutos de Sabedoria, né?
A gente vê muita gente dizendo que é franco, quando na verdade está sendo fraco, em termos de fortaleza no uso das palavras para trazer aquilo ali. Emmanuel vai mais além no final do texto, ele diz assim: a gente muitas vezes usa a verdade como se fosse uma pedra para jogar na cabeça dos outros. Isso aí é falta de caridade. André Luiz tem uma frase impecável que traz sobre isso. Ele diz assim: a verdade é importante para o ser humano do mesmo modo que a água é importante para a planta. Mas experimente colocar água fervendo na planta para ver o que acontece. Então, do mesmo modo, a gente precisa tomar cuidado com a forma como nós apresentamos a verdade, porque senão, em vez de ajudar, a gente vai ferir, a gente vai magoar, a gente vai matar aquela vitalidade que a verdade pode trazer. Em vez de inspirar, a gente vai gerar sofrimento, vai gerar angústia. Então, por isso, há necessidade de saber usar as palavras com amenidade para poder trazer aquela informação da melhor forma. Tem um conto que diz que certa feita um rei teve um sonho. Ele sonhou que perdia todos os dentes da boca. Aí mandou chamar o sábio. O sábio do reino chegou e ele disse assim: olha, eu sonhei que todos os dentes da minha boca caíam. O que é que isso quer dizer? Aí o sábio, com sua barba, disse assim: majestade, é um péssimo sonho, terrível agouro, porque seu sonho quer dizer que todos os seus parentes morrerão e só sobrará o Senhor. Mas que absurdo, respondeu o rei. Como é que você diz uma coisa desse jeito na tampa? Não acredito nessa interpretação, você é um maluco. Matem esse homem. Mandou matar o seu sábio. Mandem trazer o sábio do reino vizinho. E daí foram 2 semanas para o sábio do reino vizinho chegar. Quando o sábio chegou, o rei contou o sonho. Eu sonhei que caíram todos os dentes da minha boca. O que é que isso quer dizer? Aí o sábio, com sua barba, me disse: é um excelente sonho, majestade, de muito bom agouro. É muita sorte, quer dizer muita sorte. O que quer dizer? Majestade, quer dizer que o Senhor tem uma saúde inabalável e terá longa vida, tão longa que sobreviverá aos seus. Aí o rei balançou a cabeça. Que maravilha, isso é uma interpretação. Deem a esse homem o peso dele em ouro. Aí o bobo da corte estava ali do lado, ouviu tudo e disse: mas sabe, o senhor falou a mesma coisa que o outro, só que usando outras palavras. Aí o sábio sacudiu a cabeça e disse: pois é, meu filho, tudo depende do jeito como a gente fala. Às vezes a gente quer se dizer dono da verdade e fica ali segurando a verdade na mão, como se fosse uma brasa flamejante, esperando o momento certo de atacar na cabeça do outro, esquecendo que a gente está se queimando com isso. A gente precisa aprender a se expressar. Precisamos, volta e meia, trazer essa perspectiva. No livro Sabedoria do Evangelho, Pastorino vai trazer a sua contribuição lá no volume 2 do texto, dos livros, do segundo livro da série Sabedoria do Evangelho. Ele vai destrinchar o Sermão da Montanha. E nesse momento em que ele destrincha, quando ele vai falar sobre a terceira bem-aventurança, que é bem-aventurados os mansos ou brandos, ele vai trazer informação ali de que, na verdade, Jesus estava fazendo uma apologia ao que os filósofos gregos chamavam de ataraxia. Ataraxia, que nome complicado é esse, rapaz? Que história é essa? Esse é nome de doença? Não é doença não, gente. Ataraxia é uma coisa que todo mundo aqui quer. Que é o quê? Uma paz imperturbável. Ataraxia é a imperturbabilidade. É um estado em que nada te corrompe,
nada te perturba, nada destrói a sua paz. Isso é ataraxia. Todo mundo quer ataraxia. Pois bem, Jesus estava dizendo isso. A mansidão, conforme traz Pastorino, que Jesus traz ali no texto, era uma mansidão que reverbera justamente nisso, de que as nossas emoções se mantêm estáveis. Não estamos ali ao Deus dará, no balanço das ondas emocionais. Eu estou bem aqui, aí vem alguém pisa no meu carro, já não estou mais bem. Não. Você se mantém em paz. Assim como foi com o Cristo. Ele não estava ali, na verdade, numa situação de vamos fazer um momento de paz, de ficar em paz. Eu me lembro até de uma situação quando eu comecei a atender, que eu trabalhava em um consultório alugado. Eu alugava uma sala que era de uma clínica específica. E nessa clínica tinha vários profissionais. E dentre esses vários profissionais tinha um psicólogo que ele chega e falava assim, aquela coisa, falava de um jeito assim, que eu não sei porquê, eu sempre estranhei, porque ele falava de um jeito assim, até que aconteceu um dia da secretária fazer uma marcação errada para ele, ou seja, pisou no calinho dele. Epa! Aí a gente viu quem ele era realmente. Naquele momento a gente percebeu que havia um esforço no verniz social. Como diz o Espírito Lázaro em uma das mensagens do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, um verniz, a gente às vezes passa uma aparência de doçura. Lázaro chega a dizer, que para os outros maravilhoso, mas no convívio doméstico um tirano do lar. Aí é que a gente vai ver, existe um esforço de passar uma imagem, a gente vê isso, gente. Eu não estou aqui para poder salientar uma circunstância do colega, não, eu percebo em mim, a gente precisa aprender a perceber em nós, em cada um de nós, quantas vezes nós nos vemos tentados a agir dessa forma. No centro espírita, mil maravilhas, uma pessoa caridosa, uma pessoa dócil. Eu lembro de uma figura que é sempre comentada nas palestras espíritas, lá da Sociedade Espírita André Luiz, ali no centro da cidade, ali em Nazaré. Pois bem, o que acontece? Uma pessoa que fazia parte das reuniões mediúnicas era uma pessoa muito humilde, e era uma tradição na reunião mediúnica. Quando alguém desencarnava, imediatamente, quando fosse possível, essa pessoa vinha se comunicar na reunião mediúnica para falar como havia sido sua desencarnação, como é que ela estava no plano espiritual, e deixar o recado para os amigos, para os parentes, etc. e tal. E aquela pessoa que era tão humilde, não havia se manifestado. Aí ficou aquele burburinho, será que aconteceu alguma coisa? Será que ele era tão humilde, tão evoluído, que ele já foi para um plano superior e não tem como voltar aqui para poder dar uma mensagem? Será que é isso? E aquele burburinho, os meses passando, nenhuma notícia dele, até que veio o Espírito dizer, gente, a gente precisa aprender a desenvolver humildade, porque às vezes a gente se acha tão humilde, que a gente se orgulha de ser humilde. E com isso o Espírito deu a entender que estava se referindo àquele irmão que infelizmente tinha mais um verniz social de mostrar algo que não correspondia à realidade subjetiva dele. Então com isso a gente precisa lentamente aprender a desenvolver aquela característica e não ficar preocupado em mostrar para os outros. Que a gente tem isso, Vive na era da aparência, parecer. As redes sociais, Ave Maria, é uma coisa incrível. As pessoas se comparando umas com as outras, e aí eu vejo nitidamente um potencial negativo disso. Tem muita coisa boa da convivência, do relacionamento, de inspirar os outros, etc. Mas muita gente fica sofrendo porque se compara. E na rede social a gente só mostra coisa bonita. Ninguém pega passarinho dizendo show. E aí com isso a gente acha que a vida da pessoa é aquela maravilha. E eu que de vez em quando atendo um ou outro
desses influencers famosos, pois bem, eu vejo nitidamente que aquilo ali é bem longe da realidade, né? Porque não é assim, realmente não é desse jeito. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente acredita do que vê, porque infelizmente as pessoas passam uma ideia de que são felizes, maravilhosas, a vida delas é fantástica, e não é nada disso. É preciso que a gente realmente tome muito cuidado, e a gente fica se esforçando para mostrar algo que não é realidade. Eu tive um professor na pós-graduação que dizia isso. Ele dizia assim: a gente vive querendo comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para agradar quem não se importa. Não é verdade? A gente vive querendo comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem para agradar quem não se importa. A gente vai tomar muito cuidado com isso, porque no fundo a gente está escamoteando, a gente está se iludindo, e a desilusão vai chegar. Desilusão é ruim, né, gente? Não é horrível viver uma desilusão? Não, é maravilhoso. É melhor viver uma desilusão do que viver na ilusão. É melhor viver uma desilusão do que viver iludido. Então é preciso que a gente se abra para a verdade, como diz o Cristo, a verdade nos libertará. Então é preciso que a gente lentamente vá construindo essa atitude de mansuetude nas nossas existências. Neio Lúcio traz um texto esplêndido no livro, meu livro de cabeceira, Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Recomendo veementemente essa obra para quem não conhece. São textos maravilhosos dos bastidores dos evangelhos, né? É a respeito do que acontecia que não está relatado lá na Bíblia. E aí Neio Lúcio vem nesse livro maravilhoso contar como eram as reuniões de estudo do Evangelho no Lar na casa de Simão Pedro, em Cafarnaum. E aí Neio Lúcio conta que quando Jesus terminou o Sermão da Montanha, naquela mesma noite eles foram se reunir na casa de Simão. E ficou aquele clima, porque Jesus enfatizou a necessidade da bem-aventurança dos mansos. Ficou aquela tensão, aquela coisa, mas será possível Jesus estar fazendo aqui uma apologia à covardia? Será que Jesus está aqui passando uma ideia de que a gente precisa cruzar os braços diante da necessidade do testemunho? Não é possível. E é aquele burburinho, e Jesus, observando a tudo, ciente dos pensamentos de todos, esperou que alguém expressasse. Aí Judas toma a palavra, conforme traz Neio Lúcio. E tomando a palavra, ele diz: Senhor, o Senhor enfatizou a questão da mansuetude. O Senhor estaria aqui trazendo que aqueles que se acovardam diante da necessidade dos testemunhos herdarão a terra? Como assim, Senhor? E aí Pedro toma a palavra e diz: mas Senhor, se algum malfeitor se acercar de meu lado, eu não deverei me posicionar para recordá-lo a necessidade do respeito? Eu preciso então me calar e me acovardar diante dessa circunstância? E Jesus ouve tudo aquilo e sorri serenamente, conforme informa Neio Lúcio, dizendo justamente que nós, na verdade, nos equivocamos ao entender a fala de Jesus. Aí Jesus vai lá e diz que não fez uma apologia à covardia, ele fez uma apologia à gentileza. Ele fez ali, na verdade, com que o bom convívio seja a tônica das nossas relações. Que a gente precisa se lembrar que, na verdade, conviver uns com os outros em paz é já conseguir, na encarnação atual ainda, usufruir do reino dos céus, aqui, agora. Não ficar esperando desencarnar para ter o reino dos céus, não. É conseguir, já aqui, nessa encarnação, fazer com que o reino dos céus seja a tônica das nossas relações. E aí é bom lembrar, né? Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Em outra passagem, ele diz assim: o reino dos céus está dentro de vós.
E uma outra passagem, que no caso é do Pai Nosso, ele diz: venha a nós o vosso reino. A gente fala errado, a gente fala muitas vezes ao vosso reino, não é ao vosso reino. O texto bíblico é bem claro, é o vosso reino. Se está dentro, o convite para vir a nós é o convite de desentranhar o reino que está dentro. O convite é que a gente consiga parir o reino dos céus que está dentro de nós, para que ele seja a tônica dos nossos relacionamentos. Essa história, Danilo, aí de herdar a terra, por que Jesus quer que a gente herde a terra? Que história é essa? Aí é importante a gente pegar, falar de Kardec no início do capítulo 9, explicando isso. Mas antes de falar disso, eu falo também da psicossomática. É sabido hoje, pela ciência, que as pessoas mais brandas, mais pacíficas, as mais mansas, as mais gentis e cordiais, elas vivem mais. As pessoas mais hostis e irritadiças, que dentro da psicossomática a gente chama de personalidade tipo A, é a personalidade da pessoa que vive apressada, irritadiça, impaciente, chateada, a pessoa que está sempre ali com aquela angústia de que é perfeccionista. Pois bem, esse geralmente tem problemas cardiovasculares, esse geralmente tem problema de hipertensão arterial sistêmica, esse vai ter problemas de saúde muito mais facilmente do que a personalidade tipo B, que é o mais brando, mais calmo, mais tranquilo, mais manso. E aí com isso a gente vai percebendo que herdar a terra é o quê? Você vai ficar encarnado mais tempo na terra, se você aprender a viver a mansuetude. E além disso, no momento em que a gente vive de troca, de evolução do planeta, estamos evoluindo do plano de provas e expiações para a regeneração. Quem não acompanha essa evolução vai precisar evoluir em um outro planeta que esteja ainda no plano de provas e expiações. Ou seja, quem desenvolve a mansuetude, a doçura, a gentileza, permanece ainda encarnando no planeta Terra, herdarão a Terra. E Emmanuel vai mais além. Emmanuel, lindíssimo, vai trazer de maneira poética que os mansos herdarão, possuirão, o termo que é na tradução que eu gosto mais, vai falar assim: possuirão a terra dos seus corações, a terra das suas almas, ou seja, terão domínio sobre si. É nesse sentido, e é o convite da noite de hoje, que a gente perceba que quanto mais a gente esteja cientes das nossas emoções, menos a gente deixa aflorar em nós a violência. E a gente vive numa era de medo, né? Muito medo. As pessoas estão amedrontadas. E a psicologia social vai dizer que quanto mais medo, mais as pessoas ficam violentas. Olha aí a justificativa social para o que tem acontecido. As pessoas muito amedrontadas ficam mais violentas. Então vamos lentamente construindo a fé em Deus, para que essa fé possa se robustecer em nós e o medo vá cessando, e com isso a violência também vá perdendo sentido. Então que as bênçãos do Mestre Jesus acolham em nossos corações os sinceros propósitos de nos tornarmos pessoas mais calmas, mais doces na convivência, mais amáveis, mais cordiais. Que assim seja.